dia se conseguiu resolver e de uma vertente um pouco diferente, né? Análise de ocorrências que aconteceram na região, levantaram aí a suspeita para uma pessoa e ao se verificar isso, se conseguiu chegar até o assassino. Como é que o senhor classifica essa investigação tão fora assim, do comum, do dia a dia? Eu classifico que a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo tem excelentes investigadores que fizeram um excelente trabalho de inteligência, investigação, apuração, acreditaram numa informação, verificaram ocorrências, cruzaram dados para a gente chegar até o autor. O senhor acompanhou a Antiga? Totalmente. O que o senhor pode trazer de informação que foi repassada pelo suspeito durante essas quase 8 horas aí de conversa com ele? Esse inquérito, até o momento, ele está baseado numa confissão, né, no interrogatório com confissão do suspeito, o que não é comum no inquérito, principalmente de homicídio, né? Nunca a confissão pode ser a principal prova. Porém, no caso, a confissão dele é totalmente circunstanciada. Ele passa coisas, passa informações, detalhes, dinâmica, que só a pessoa que cometeu o crime poderia falar. Ele passa detalhes de dentro da casa, do lado exterior, da forma como a cabeça foi levada até o canal de Guarapari, o que seria encontrado com a cabeça. Então, todas as informações vindas do interrogatório dele nos dão a certeza que ele foi o autor. Delegado, por que levar a cabeça? Isso foi uma questão dele, uma decisão dele, está dentro dele, só ele pode dizer. Só ele quis fazer isso? Ele quis fazer isso, só isso. Existe alguma informação que o senhor possa trazer à pública do depoimento dele sobre a questão dessa extrema violência? O que ele relatou das agressões, de como ele agiu? Segundo o interrogatório, ele ficou com muita raiva pelo fato dele ter sido agredido pela vítima, né, ante o fato dele estar dormindo numa das edificações da propriedade. Ele foi agredido com paulada e, conforme já exposto, ele foi debochado, ele foi vítima de deboche lá na região, porque ele teria apanhado uma pessoa que disseram ser um estuprador. Então isso criou uma raiva nele para que ele voltasse ao local e executasse a vítima com crueldade, com tamanha violência. Ele fala de que maneira o Dante teria reagido, como foi o embate, a hora que ele surpreende a vítima, o cenário geral. O cenário geral é que ele informa para a gente um caminho não usual para entrar na casa. Ele passou detalhes, por exemplo, cerca cortada, que só quem esteve no local poderia saber. Essas informações foram checadas pela investigação e pela perícia. E ele passa que ele entrou, ficou esperando a vítima aparecer. A vítima era uma pessoa que ficava muito dentro de casa, então ele espera a vítima sair. A vítima estava comendo um pão e ele entra em luta corporal com a vítima, e aí ele consegue vencer essa primeira briga, a vítima cair, e daí ele parte para os demais atos. Que demais atos teriam sido esses que o senhor pode trazer? Os demais atos da briga até o corte da cabeça. Que ele confessa que Dante estava vivo. Confessa que estava vivo. Ele teria imobilizado esse homem, quer dizer, a gente não conhece o perfil físico, mas ele disseram que o Dante era um pouco forte. Mesmo assim, ele consegue imobilizar do modo a cortar a cabeça ainda que ele viu? Só para entender. O Dante, a vítima, como dito, ele era uma pessoa, apesar de idoso, era uma pessoa muito ativa. Então ele ainda tinha um vigor físico, mas era um senhor. E o autor é uma pessoa de 29 anos, praticante de capoeira. Então ele conseguiu vencer essa primeira briga e ele fala que imobiliza a vítima com o joelho até o momento de cortar a cabeça. E vocês já falaram em certo momento que o corte foi feito de forma especializada. Qual é o histórico desse preso, do suspeito? Ele tinha uma experiência para cortar de forma tão especializada assim? Não, essa informação eu não sei dizer. Ele não tem histórico de violência, desse tipo de violência. Mas é um criminoso, né? Tem histórico de crimes? Não, ele tem um histórico de descumprimento. Atualmente, ele estava preso, ele foi preso no dia 28 de janeiro por descumprimento de medida protetiva e hoje ele já está preso preventivamente por esse homicídio. Já tem decisão judicial determinando a sua prisão preventiva, mas ele não tem histórico de passagem de crimes violentos. Doutor, a mesma pergunta que eu fiz para o doutor anterior. Qual é a análise da polícia? O que o senhor, olhando para ele, conseguiu identificar quem é esse criminoso? Que tipo de pessoa é essa?
É uma pessoa que veio para Guarapari no final do ano, né, próximo ao Réveillon, como acontece muito na cidade, por conta do verão, do afluxo de pessoas. Veio para Guarapari, fazia alguns bicos, guardador de carro, flanelinha, dormia no canto, dormia no outro, pedia comida em restaurante, foi se estabelecendo dessa forma. E pelo fato dele ter sofrido aquela violência e ter sido vítima de chacota pelos moradores do bairro, esse é o perfil, a raiva extrema que ele ficou da situação. Ele será autuado pelo quê? Homicídio, é claro, Jair, mas há algum outro agravante? Sim, a questão da ocultação de cadáver, ele a princípio ele está autuado pelo homicídio consumado e pela ocultação de cadáver, além da questão do incêndio, né, que pode vir um crime de dano ou até mesmo a questão da ocultação de provas. Mas tem alguma qualificadora no homicídio? Não, o homicídio já é qualificado, né? O delegado anterior ele falou que o crime foi bastante bárbaro, assim, em relação a que a vítima tinha sofrido bastante. Há alguns detalhes sobre esse crime, como foi cometido antes, até mesmo da degola? A gente teve o corte de cabeça, é uma coisa muito delicada, a gente prefere respeitar aí a família da vítima, ter certeza que vai haver essa entrevista, então vamos guardar essa parte. Obrigada, doutor. Obrigada.